Olá a todos e todas, aqui presente nessa live. Meu nome é Guilherme. Vai começar mais um canal, mais uma live do programa Mesa de Debates. E hoje nós vamos falar da Cracolândia, né? E trazer uma visão da Cracolândia que é uma visão distinta que a mídia traz, que a mídia busca criminalizar, né? E a gente vai tentar trazer uma outra visão de gente que está na área, no caso da Cracolândia de São Paulo, e que entende e que entende do assunto, que pode trazer a sua experiência, a sua vivência para aqui para a gente. Então, nós estamos aqui com o Cleiton, conhecido como Tentim, né? E com a Bia. Cleiton e Bia, vocês podem se apresentar, por favor? Pode começar com o Cleiton. Olá, gente, tudo bem? Boa tarde a todos. Me chamo Cleiton Ferreira, conhecido como Dentinho. Não tem por que Dentinho ainda, mas é Dentinho, né? Sou morador aqui do bairro da Luz, né, nos entornos da Cracolândia, tá? Hoje atuante como morador também, né, meu? Hoje eu atuo nesse território como redutor de danos, né? Faço com frequência nos grupos de atividade aqui nesse local também. Sou ativista, artista plástico e pesquisador pelo projeto da Unifesp, né? Atuo nos grupos daqui do território que fazem parte dos coletivos que defendem esse local de estada, como os palestinos, né? Faço parte, e do Birico.arte também. E também sou um dos membros da Craco Resiste, né? Como morador desse local, né? Hoje venho aqui me apresentar em defesa desse lugar tão falado e pouco vivido, né, meu? E também para tá passando, né, essa margem do invisível para vocês, né, onde muitos vivem e ninguém os conhece. Né? Boa tarde a todos e é mais ou menos isso. Bia? Eu sou a Beatriz Dota, sou psicóloga, pesquiso a região da Cracolândia já há muito tempo. A minha pesquisa faz uma comparação da região, né, da Cracolândia da Luz como um campo de concentração a céu aberto. Eu também milito com a questão da rua já há muito tempo, acho que já desde 2010, 2011. Sou da Pastoral do Povo de Rua, sou das Mães de Maio e das Mães de Maio da Leste. E, enfim, estou aí para trazer um pouco assim da minha vivência na Cracolândia, da minha pesquisa, enfim, contribuir um pouco dessa forma também. Então podemos começar com as perguntas, né? Primeiro eu quero fazer uma pergunta pro Dentinho, né? Dentinho, conta um pouco da sua vivência, né, na região, para a gente começar. Antes de mais nada, gente, para deixar bem claro, eu sou usuário também, tá? Quando a gente olha para esse local, né, o centro de São Paulo, essa temática, foi criado esse nome Cracolândia, né? Por causa da questão de uso de substâncias, de drogas, principalmente crack, se dá esse nome, né? Eu vim morar aqui, sou morador de rua, né? Nos finais de 2013, né? Eu que tinha um lado social, tinha uma vida social, e eu assassino o Cleiton e me torno o Dentinho, né? Tomo a identidade desse cara que vivia no estereótipo. Por que Dentinho? Por causa que eu sempre tive na vida comum, na vida social, né? No trabalhador formal, que assim fala, né? Que está vivendo na boiada, eu era aquele cara que não entendia e só que apontava e criticava vários locais, principalmente a cena de uso de crack. Né? Sempre usuário de várias substâncias, como álcool, né, meu? Drogas lícitas, e também nas baladinhas, usuário de drogas ilícitas no contexto. Bonitinho, né? Tipo, não fumo crack, mas cheiro. E aí? Né, meu? Só que até então apontando sempre a substância, o
problema da Cracolândia, o problema desse local, o problema da existência do local são os apontamentos. Que nada conhecido. A pessoa que vive nesses apontamentos, ela não tem a capacidade viável de autocrítica. Então, ela sabe apontar. Eu era um desses. Quando eu me vi desassociado de toda uma sociedade que vive de status, onde eu não sorria, né? Por eu veículo de apontamento, por você ter certas colocações que o lado social te coloca, como você ter os dentes bonitinhos, né? A gente tem um certo desconforto e se coloca na vontade dos outros e não nas nossas próprias. Um dia eu me vi desvinculado de várias questões, principalmente trabalho, né, meu? Me iludi, me frustrei e vim e parti para a rua, esquecendo tudo que eu tinha para trás. E nasce o Dentinho. O Dentinho na rua, ele começa a aprender a ver ao lado, ser um dos invisíveis, né? O que é o invisível? É aquele cara que está na frente da padaria, com fome, sentado lá, pedindo R$1, R$2 ali para ele comer alguma coisa, ou para ele tomar um gole de cachaça, porque a cachaça mata a fome dele, tá ligado? Mas aí, a autocrítica e apontamento da sociedade coloca esse cara na margem, mal sabendo quais são as qualificações dele, porque eu sou oficial em redes, né? Tenho um certo conhecimento, né, meu? Mas a margem te coloca, te banaliza, te criminaliza. Eu fui um desses caras. Aonde que eu comecei a me reencontrar foi com meus iguais. Qual que eram os meus iguais? O carroceiro, a mina da noite, né? O usuário, e aí eu conheci o crack na rua. Certo, na minha jornada de para lá e para cá, né? Fui resgatado por amigos, né? Numa reportagem de uma das mídias globais, né? Onde me coloca, que se sensibiliza, faz a sensibilidade, né? E não resolve nenhum problema, na verdade, né, meu? Cria uma expectativa que você vai do outro lado, e eu, por aventura, de não querer mais voltar a essa vida totalmente voltar ali boiada que a gente vive quando você está trabalhador formal, ele vive no senso boiada, né? Que ele vai ali, ele tem que acordar cedo, ele tem que fazer várias questões ali para ele se manter. E aí ele se coloca na sociedade o que a sociedade quer, não o que ele precisa, né? Na verdade, ele se doutrina em cima do que estão colocando para ele, não do que ele realmente quer. E eu, por ter a minha liberdade da rua, por ter toda essa vivência, toda essa nova experiência, e de conhecer pessoas que ali estavam por questões sociais e não por causa de uso de substância, me vi livre, saída desse resgate e entrei para a Cracolândia, onde aprendi a grande experiência da vivência do que é viver de verdade. Porque quando você aponta sem conhecer, é fácil porque você tem um segmento pelo que você escuta, não pelo que você usa. Eu sou usuário de crack hoje, né? Só que hoje estou em redução de danos e em reabilitação, porque é uma escolha que eu fiz, que eu busquei, cheguei a um patamar da minha vida que eu estou tranquilo. E nessa vivência na Cracolândia eu aprendi que ali, naquele entorno, são pessoas que buscam o seu próprio respeito, saca? Porque o problema da rua, na verdade, o problema dessa questão é que as pessoas elas não respeitam umas às outras, assim em partes. Né, meu? Você pode ver no seu dia a dia cotidiano, se você vai pegar o metrô, poucas pessoas que passam por você te esbarram e te dão licença. Ali naquele local existe um certo respeito. Eu tive que aprender a viver ali. Né? Hoje eu estou com 41 anos, desde 2013, são 8 anos nessa grande experiência, nessa grande escola que a rua traz, que é a junção de várias pessoas. São várias culturas se mesclando ali a todo tempo e de forma transitória. Nem todo mundo que está ali é morador ali. Trabalho. Explicando você mais ainda. Por que eu te falo isso? Porque, assim, usuários, no geral, se encontram aonde eles se qualificam. Por que isso? Na Cracolândia, a gente qualifica o cara como noia. Na rave, a gente é frito. Saca? Então, quer dizer, o cara que tá lá na PVTzinha lá, voando lá, tomando sua balinha, seu MD,
seu pai, ele também é usuário. Só que ele é um usuário que ele tem conforto, ele tem um teto, ele tem um trabalho, ele tem um segmento, ele tem uma proteção. A rua, a proteção é o costa a costa, é o olhar, é um ao outro, é a troca. Então, quer dizer, como que você vai pegar um carroceiro que trabalha na sustentabilidade de limpeza da balinha que você come, do chocolate que você come, do qual os equipamentos de limpeza pública não fazem. Esse cara ele não vai sentar no Bar Brahma para tomar uma cerveja. Ele vai aonde se proporciona as suas igualdades. Porque antes de Cracolândia já existe um problema social enorme no centro da cidade, uma busca ativa. O menino lá da periferia, que está lá na periferia, ele não tem um centro educativo, um local de esporte, ele não tem um incentivo para, né, socializar no seu local. Ele busca o centro da cidade. Então, quer dizer, a Cracolândia, além de ser um local constante de trânsito, é um local muito de carência e busca ativa nas suas igualdades. E uma problemática muito grande de saúde, né? Porque, assim, eu falo por ser usuário, a grande dificuldade do usuário naquele local, né, dessa grande história, é ele não ter vínculos, né? E onde cria vínculos? Quando sai o programa, que nem um programa chamado DBA, de Braços Abertos, que teve um propósito, mas teve algumas falhas, esses programas trouxeram vínculos, aonde eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que me deram um sentido, né? Uma busca ativa. Porque quando você está na veia do olhar, aonde que você é desqualificado, você não tem chance de defesa. Porque eu falo que você não tem chance de defesa porque você não tem chance nem de fala. Como que uma pessoa que não tem um local para ir ao banheiro, não tem para uma higiene pública, na verdade, não tem um local para guardar as suas roupas, não tem um lugar para dormir, não tem um teto. Ela vai ter solidez, né, de se vincular à sociedade de novo, sendo que a sociedade só faz o apontamento à sujeira dela. Então, nesse local, eu aprendi a respeitar os sorrisos banguelas. Porque naquele local ali, respeito é para quem tem. Você tem que aprender assim. Logicamente que em todos os lugares tem sujeito de entrar e sujeito de sair. Eu aprendi a entrar e sair, entre e saio, em qualquer lugar hoje, porque a gente aprende a olhar no olho a pessoa, né? Não pelo que ela compõe, sim pelo que ela pode te ensinar, te compartilhar e produzir, porque as pessoas trabalham ali também, né? Eu aprendi a trabalhar de várias formas. Hoje em dia, eu sou uma pessoa que tem uma desenvoltura enorme de fala, né? Tenho uma desenvoltura de compreensão, empatia, né? E força de vontade e coragem, né? Isso daí, a viés da rua, sofrimento, é construção de caráter, né? Da minha parte foi. Só que também tem autoescolha, tem as escolhas também, tem tempo para isso. Eu sou 5 anos que eu estou em redução de danos e hoje sou pesquisador da Unifesp nas questões da epidemia do Covid, sou redutor de danos juntamente com o Edley, que é uma ONG que trabalha há 20 anos nesse local, resgatando pessoas. Sou ativista por vários coletivos que ali atuam em defesa a essas pessoas, para que elas se vinculem. Sou artista plástico, aonde meus trabalhos se mesclam pelos paulistinos, com os paulistinos que fazem a arte do lambi-lambi, a poesia da rua, e também nessa iniciativa coletiva chamada Bilico.arte, aonde hoje, com incentivo de 30 artistas renomados e artistas do invisível, que sou eu, que eu sou um artista do invisível, né? Poucos conhecem a minha arte. Conseguimos um acúmulo em termos de epidemia, né? Dar moradia a 4 outros moradores, com o projeto Housing First, criado com arte. A arte resgata, né? Então, assim, historicamente falando, sou um grande sobrevivente e grande morador desse local e adoro onde vivo, né? E tenho muito respeito às pessoas, tanto o comércio, porque muitas das pessoas que ali estão também, para quem não sabe, para quem só olha de cima das imagens dos helicópteros filmados,
do merchandise desconstrutivo, porque, na verdade, ali é uma grande margem de desconstrução social, né? Nada sabe o que é acolhimento, né, meu? Então, os coletivos aqui da região, eles fazem um trabalho totalmente vinculado a cuidados, porque antes do tratamento existe uma coisa chamada cuidado, né? Porque tratamento vamos se tratar. Como você se trata de uma pessoa que parcialmente ela não está doente fisicamente, e sim, na verdade, ela precisa se vincular. Alguns casos, sim, né? A adicção é uma doença, mas em vários fatores. A maior problemática do local é a falta de vínculos, a falta de olhar, trabalhos sociais, trabalhos culturais. São questões sociais que ali demoram muito de chegar, né? E outra, o surto de violência imenso. Oi. Sabe uma coisa que eu queria falar, se você pudesse falar um pouco, porque a gente já trocou essa ideia sobre as pessoas, tipo, por que as pessoas acabam indo para Cracolândia e por que elas acabam ficando lá, né? Ficando por lá. Aí eu ia te perguntar, assim, se você pudesse falar um pouco, tipo, você acha que as pessoas que vão para Craco têm uma vivência parecida com a sua? E por que você acha que aquele lugar acaba sendo um lugar que, enfim, que elas acabam ficando, né? Porque, tipo, as pessoas acabam se constituindo lá. O que rola disso acontecer? Porque eu acho que você já trocou uma ideia comigo sobre isso e é muito legal o que você falou. Ô, Bia, aí aproveitando, pegando um gancho do que você falou, você podia também falar, ô Tentinho, de quem são as pessoas, qual é o histórico das pessoas que vivem, né, na Cracolândia hoje? Então, assim, ó, é uma coisa muito complicada de se dizer, porque, querendo, Cracolândia é o nome dado. Ali é o centro de São Paulo, ali é o bairro da Luz. Começa por aí, tá? Cracolândia, na verdade, são um grupo de pessoas usuárias. A gente se titula ali, é uma concentração no centro, é uma área de comércio. O centro da cidade é uma área de comércio. Qual a busca ativa daquele local, das pessoas? São várias questões, além do uso, né, da aceitação, que nem assim, o usuário da substância crack, a gente fala do crack no geral, ele não é aceito, ele não é visto por estereótipos e estigmas criados pela própria sociedade, em lugares periféricos, aonde ele se concentra no centro da cidade porque a viés de auxílio dele estar no centro da cidade. Como? Alimentação, como atendimento, no caso de moradia, como albergue, CTA, e não surte efeito, que a demanda é enorme, né? Como busca ativa de trabalho, muita gente vem no centro, porque no centro da cidade não está a maior zona de comércio, então N questões que ali se abordam. E também como segurança, porque vai estar junto com pessoas que não entendem. Diferente de você estar na quebrada, fumando um crack, e os caras você fala assim, aí, malandro, pode ficar aqui, não vai fumar, não. Tem criança passando, tem família passando. A sua família passando, mais um nóia aí, ó. Entendeu? O cara vir para cá, às vezes, muitos dos caras que vêm para cá por demanda, eles não são moradores aqui. Né? Eles são um cara que está lá na casa dele, lá, que quer usar uma substância, por mais que seja, porque são N substâncias usadas em vários locais, tá? E ele vem aqui com uma zona de encontro com outras pessoas que têm a mesma ideia dele. É que nem você. Ah, eu vou pro samba. Pô, eu vou pro samba, eu vou pro samba com caminho de rock and roll do Iron Maiden? Não, eu vou lá. Como que o usuário chega aqui no centro? O que ele busca aqui no centro? Ele, além de buscar todas essas coisas, ele quer ficar de boa, tá ligado? Sem que ninguém fique criticando e olhando para lá, porque é um lugar onde as pessoas estão em maior quantidade. E o que acontece muito, assim, as questões de frustração, tá ligado? É muito foda quando você tem um trabalho, eu falo por mim como usuário. Porque eu nunca resgatei minha família, porque nunca nada, porque eu não me sentia pronto para o rolê, para a volta. Então, a substância ela é muito, não é que ela é pesada, é um nome muito, muito impróprio. Ela é muito única. Porque, assim, cada um tem a sua própria unidade. Diferente de você estar numa roda de samba e compartilhar uma cerveja. Quando você for fumar uma substância como um crack, eu tenho que ter o meu cachimbo,
o meu bique e a substância, e eu vou usar. E eu vou ter aquele tempo que é um boom no meu cérebro. É um boom de prazer, ou então um boom de frustração. Né, meu? Dependendo do ritual, dependendo da justificativa que eu estou usando. Às vezes eu vou começar a usar por causa que minha mulher me traiu, então porque eu perdi o emprego, ou então porque eu estou feliz para porra, porque eu ganhei no bicho, ou então são vários fatores. A substância, ela depende muito de como a pessoa se encontra. Depende, então não tem como você classificar quem são as pessoas. O centro da cidade é o centro rotatório. São junção de culturas. Muitas das pessoas que às vezes apontam aquele local, elas também são usuárias, mas de outras substâncias, aspirando São Paulo, por exemplo. Tem muitas questões que a gente rebate, que não tem, tanto o uso da cocaína quanto do crack não é diferente de outro, porque uma é substância própria da outra. Só que a diferença é só o seu jeito de uso. Porque o crack, na verdade, hoje em dia, a substância pedra, ela é uma substância das ruas, onde a demanda das ruas vem em crescimento por causa de várias questões sociais, né? Várias questões humanas que estão sendo descartadas também, né, meu? E principalmente por questões de saúde. Por quê? Mesmo nos equipamentos fornecidos hoje, que nós temos pelos municípios, eles não têm aplicação suficiente para acolher essas pessoas, porque há um questionamento. E quando esses questionamentos continuarem, seu filho que está lá, que ele é usuário, ele nunca vai voltar para casa. Por quê? Porque você não dá espaço para ele entender, para entendê-lo. Porque a queda, ela é para todos, né, meu? Tem várias questões sociais e econômicas. Você está muito bem hoje com seu carro pagando seu financiamento. Amanhã depois chega lá um governante, muda um plano, você perde. O que acontece na sua vida? Você vai conseguir se socializar? O aluguel no centro da cidade é 700 pau, um quartinho. E aí? Você perde essa barreira, você vai para onde? O atendimento. Sendo que o atendimento não está suportando nem a demanda do que já tem. Você é um cara trabalhador. Como você vai pagar a sua faculdade? Tem muitas dessas questões aí. Ou então a mina lá, tá lá, na PVTzinha lá zoando, bonitinha de corpo, bababá, ela é pegada de esqueminha de muito malandro aí, que a gente pega aqui na rua, que a gente cuida das meninas aí, que vem de outros lugares aí, porque foi violentada, foi espancada pelo marido. O marido não fuma crack, mas chega lá e, ó, cacepa a mulher dele lá dentro de casa lá. Então, quer dizer, enquanto a gente continuar com essa hipocrisia, esse apontamento, essa especulação, porque também tem a questão especulativa desse local, que usam os corpos dessas pessoas para novas construções, tirando casa das pessoas do centro e criando novos monumentos onde não chega e não surte efeito de habitação. Só criando mais movimento e apontando só substância. Porque nós, redutores de danos, não cuidamos da substância, nós cuidamos das pessoas. Nós olhamos para a pessoa. Hoje eu estava em ação, hoje, com os corpos trans, com as monas, as meninas à noite que trabalham. Como que uma menina mulher de rua, ela tem um cuidado, sendo que ela não tem nem ginecologista que pode tratar ela em tempos de epidemia? Como que ela vai trocar os moldes? Como que o molde é um absorvente? Cadê esses cuidados? Os equipamentos oferecidos pela demanda do município não suportam essas mulheres, não suportam os corpos trans, porque também há um preconceito. E aí você pega e aponta a Cracolândia. Quem aceita essas pessoas? O centro da cidade. A busca ativa. Muitas das pessoas, às vezes, usam substância para esquecer os seus problemas lá atrás ou para guardar as suas revoltas para si mesmo. São as mulheres, que nem eu falo, são garotas butterfly que o sistema cortou suas asas e vivem em casulos próprios com suas lágrimas secas. Nós vemos ela com um olhar, indiferente se ela tem dente, indiferente se ela é gordinha ou não, mas é um ser humano que está ali, mano. Eu falo por mim, eu perdi a minha visão em ataque. E aí, quando falo, eu, homem, que tinha um vínculo social, trabalho, mas não era lá dos melhores, mas era trabalho, eu questionava os corpos. Por quê? Porque o sistema me fazia questionar os corpos. Enquanto o povo tiver apontamento, aquele cara tá ali porque ele é vagabundo, mas aquele cara também às vezes quer trabalho. Às vezes aquele cara, a Bia vai lá, olhando a Bia, eu conheci a Bia, né, Bia? Lá,
A Bia pode falar, eu vou dar uma pausa na fala para a Bia, o entendimento. A Bia pode falar por ela, por ser uma mulher branca, privilegiada, assim a gente coloca. O tratamento que essa mulher, aí, quando ela chega no território, que ela olha nos olhos da gente, olha nos olhos das pessoas lá, que ela faz a entrega de ter o pastor do pão lá, que ela faz um belo trabalho com o pastor do pão lá, de necessidade, que a galera passa fome mesmo. Às vezes passa fome mais por causa da substância também, porque a pessoa, por causa de uso de substâncias, vocês que são usuários também, uma, sabe que a galera não consegue comer, mano. Então a hipocrisia da sociedade é muito além, tá ligado? Ah, o cara tá lá porque ele quer. Às vezes o cara tomou, chapou, o cara não consegue sair do lugar, tá travado. Aí o cara perde o trabalho. Aí ele esqueceu de levar o bagulho pra criança, gastou dinheiro, sem, porque a substância é compulsiva. Então tem várias questões, são vários questionamentos. E a família e as famílias não entendem. Ao invés de tentar compreender para resolver, aponta e hoje temos um surto enorme de trabalhos perdidos por causa dos atos de violência nessa cidade. Porque a violência na cidade começa pelo que eles querem na cidade, e não pelo que eles querem, não pelo o que podemos resolver, e sim pelo que podemos adquirir. Eu passo a falar para a Bia um pouquinho, para a Bia falar como que é o sentir desse local. Porque o que eu falo aqui, eu Cleiton Vieira, homem hoje, um desses que olha no olho e sabe o que fala, porque assim, eu me encontrei nessa cidade, nesse local, quando um Luiz Banguela e uma Mona me abraçou. Passa a falar para a Bia. Então, Tentinho, queria agradecer aí o que você falou, muito da hora a sua fala. E aí, assim, uma das perguntas, né, Gui, que você tinha mandado para a gente pensar, enfim, falar, era como era essa vivência na Craco, né? E assim, eu nasci num centro favelizado, né, não venho de um bairro nobre, e eu acho que eu sempre tive muito contato, né, com pessoas em situação de rua, e eu acho que sempre foram lugares onde eu me senti muito mais acolhida do que espaços bem elitizados, por exemplo, como a própria academia, né? Fiz faculdade na PUC, a custo de muita bolsa, né? Muito trabalho. E sou mestranda agora lá também, tenho bolsa. Mas eu acho que uma coisa que é da hora, assim, né, que o Dentinho falou, né, da vivência, quando eu tô lá, e eu acho que é por isso que eu, inclusive, tenho pesquisado, feito esse comparativo, né? Não porque eu acho que a academia vai trazer todas as respostas, mas porque eu acho que é importante a gente ter um registro sobre isso. Mas eu me sinto realmente numa zona de guerra, né? Porque realmente assim, toda quinta de manhã eu tô lá doando pão junto com o pastor do pão, mas eu já estive lá de outras formas, com a pastoral do povo de rua, com coletivos que eu já fiz parte, né? Como o Katsu. E quando eu tô lá de manhã doando pão, eu vejo muitas pessoas passando uma série de necessidades, uma série de condições bem indignas. E no meio de todas aquelas condições indignas que elas estão passando, a gente ainda está sempre na mira ou, ou do revólver da polícia e principalmente do revólver da GCM, né? Que está sempre ameaçando, está sempre xingando, tá sempre com uma palavra rude, não importa o que esteja acontecendo, né? Porque essa desculpa de que é uma guerra às drogas não é real, né? Porque a maior parte das pessoas que estão tomando tiro ali não são as pessoas do tráfico, né? São, como o Dentinho falou, são os usuários. Mas, ao mesmo tempo, né, tem uma coisa que eu acho que é muito da hora, assim, que o Dentinho falou, né? Não sei se o que eu vou falar contempla, né? Isso que ele quis dizer. Mas realmente tem um acolhimento que às vezes a gente não encontra mesmo em outro lugar. Então é muito engraçado, assim, porque eu já me vi dentro da PUC, por exemplo, sendo discriminada várias vezes porque eu não vinha, enfim, né, não vinha de pais ricos e que eu precisava trabalhar e que eu precisava ter várias demandas, né, já me vi, tipo, passando muitos perrengues, sendo discriminada pela minha condição social. Mas, por exemplo, na Cracolândia é um lugar que eu sempre fui extremamente bem recebida, né, eu sempre fui acolhida, sempre fui escutada, e até teve um episódio, assim, que para mim foi muito marcante, porque eu acho que ser mulher nessa sociedade é muito difícil,
né? Mesmo eu sendo uma mulher branca, com curso superior, o que já é um privilégio imenso, tenho um lugar para morar, né? Pode não ser um lugar nobre, mas eu tenho um lugar para morar, isso também é um privilégio dentro dessa sociedade. Mas eu lembro que teve um dia que eu estava lá, e aí o fluxo estava para estourar, né? Enfim, ia ter conflito, a GCM estava atacando, e tinha um cara lá que foi fazer uma doação, um evangélico, assim, que ficou gritando comigo e com outras mulheres que eu era inferior, que eu não prestava, que o meu casamento não era um casamento sério, porque eu não casei na igreja, que eu ia merecer ser traída. Começou a xingar, assim, me xingar. Estava sendo super grosso comigo, com outros usuários. E aí chegou uma mulher trans do fluxo e falou assim: nossa, eu não sei como você tá aguentando ouvir isso. Você quer um abraço? E aí eu abracei ela e, e ela falou assim: meu, fica tranquila, a gente tá junta, você não vai, ninguém vai te, ela falou assim, ninguém vai te fazer mal aqui. Se precisar correr junto, a gente corre junta. E eu sei que a gente ficou trocando várias experiências assim, né, sobre o ser mulher. E aquilo para mim naquele dia foi muito tocante, né? E uns dias depois eu passei por uma situação de machismo assim da minha vida pessoal. E lembrar das músicas que ela me recomendou, do abraço que ela veio me dar, do quanto ela me notou naquele lugar, foi muito importante, né? Então, acho que tem uma coisa que a vivência lá, por um lado, é muito pesada, porque é isso, assim, né? Eu realmente entendo lá como um campo de concentração a céu aberto. Por quê? Porque eu vejo que as pessoas lá. Uma que acho que quando a gente discute, né, essa questão do uso de substância, acho que é importante a gente fazer uma distinção importante, né? Porque usuário de drogas, todos nós somos, né? Seja o cafezinho que você toma de manhã, que é uma droga, e é uma droga bem viciante, inclusive, eu sou bem viciada em café, né? E quem não é, porque você vê cafezinho em qualquer lugar, né? Seja o uso, tipo, cigarro, seja de maconha, seja de crack, de cocaína, do que for, né? Todo mundo faz o uso de alguma substância, mas a gente pode fazer um uso recreativo, um uso que traz prazer para a nossa vida, e a gente pode fazer um uso abusivo, né? Se tomar um café de manhã, às 6 horas da manhã, para acordar, porque você está cansado e tem que estar indo trabalhar, é ok, mas realmente, você tomar 2 litros de café por dia, você está fazendo um uso abusivo que vai ser prejudicial para você. O ponto é que na minha visão, né, não sei se Dentinho concorda aí comigo ou não concorda, eu acho que quando a gente está numa situação de rua, onde a gente está extremamente vulnerável, onde a gente não tem o direito à privacidade garantido, onde a gente não tem um acesso a banho, a uma saúde adequada. Quando eu digo saúde adequada, assim, não é só os agentes de saúde irem lá e falarem para você assim, você quer que eu leve você no PS? É entender as demandas particulares de quem está na rua, né? Quando a gente não tem acesso a essa higiene, acesso a um lugar para dormir, a uma comida de qualidade, a fazer uma redução de danos, né? Porque tomar seu vinho gourmet é ótimo quando você pode tomar a sua água, comer um pãozinho, aí a sua ressaca não vai ser ruim, você só vai ter uma brisa da hora, né? Que não é o que acontece na Cracolândia, porque as pessoas estão ali fazendo uso da substância e muitas vezes elas estão desesperadas para tomar uma água, para tomar um suco, para fazer uma redução de danos real. Então, acho que também quando a gente discute o uso de droga ali, né, e o uso abusivo, a gente precisa entender que a droga ali, ao mesmo tempo que, sim, traz uma série de efeitos colaterais, porque toda droga traz uma série de coisas ruins, também é o que muitas vezes segura as pontas daquelas vivências indignas, né? E eu resolvi pesquisar, né, a Cracolândia, em especial, e fazer esse comparativo, porque quando eu fiz um estágio na Pastoral do Povo de Rua, e estou lá até hoje, em 2014, que foi o ano da Copa do Mundo, né? E que foi um ano de genocídio das pessoas em situação de rua. Muitas pessoas foram exterminadas em prol de um centro gourmetizado, né? De um centro bonitinho para receber gringo. E aí eu lembro que um dia a atividade que eu fazia na Pastoral era passar filmes mais reflexivos e fazer um grupo terapêutico depois.
E aí um dia eu passei para eles o Blue Jasmine, do Woody Allen, e eles falaram muito da solidão. E aí eu estou divulgando essa informação porque, enfim, né, esse usuário, esse frequentador da pastoral me autorizou, né, não falaria algo desse tipo se não fosse autorizado. Ele me pergunta assim, Bia, porque eu entro e saio do albergue todo dia e eu tô me sentindo perdendo a humanidade, eu tô me sentindo desumanizado. O que você acha, como psicóloga, que a gente faz para não perder a humanidade? E eu falei, olha, eu não tenho a resposta disso, acho que é uma resposta que a gente tem que construir coletivamente. Mas a gente podia assistir aquele filme Olga, que eu acho que ela responde essa pergunta. E era um filme que a gente já tinha pensado em assistir e acabou não dando. Aí eu passei esse filme para eles, né? A Olga Benário, que foi mandada, né, pelo governo do Getúlio Vargas para os campos de concentração nazistas, né, grávida. E ela no filme responde essa pergunta, né? Sobre reagir, sobre não permitir que os generais nazistas tratassem eles como animais, deixando eles na sujeira, deixando eles sem afeto, sem a identidade, porque eles não podiam escolher a roupa que eles usavam, nem o cabelo que eles queriam ter, né? E aí eles falaram muito disso, e assim, a maior parte das pessoas que frequentaram o grupo naquele dia eram pessoas que frequentavam a Cracolândia da Luz, e foi quando eu percebi, né, que para mim ali é um campo de concentração a céu aberto, porque é muito massacrante a gente ver realmente o que o Dentinho falou, né, o que fazem com aqueles corpos, né, e o quanto fazem tudo aquilo. Direto tem ações do braço armado do Estado muito pesadas, tipo, muito violentas, onde as pessoas ficam muito machucadas. E tudo isso, se a gente for pensar, acontece no centro de uma das cidades mais vistas e mais visitadas, tipo, do mundo, né? E ninguém faz nada. E às vezes a gente olha para o passado e pensa, nossa, tipo, olha que horror que foi o nazismo, né? Olha que horror que, tipo, foi a ditadura Vargas, a ditadura militar, e a gente não olha que a gente sustenta. E é isso, tipo, um campo de concentração ali no meio. E que serve a quê, né? Serve a especulação imobiliária, serve ao lucro que se dá, tipo, pela segurança pública e privada, né? Então, assim, nesse sentido, é um lugar muito tenso de estar. Mas, por outro lado, é isso. Acho que a dificuldade faz as pessoas resistirem, né? Faz muitas pessoas enfrentarem. E acho que estar ali me ensinou muito sobre enfrentamento, sobre solidariedade, sobre parceria, tanto dos coletivos e das pessoas que estão agindo lá, mas principalmente dos frequentadores daquela região, né? Porque é isso, assim, eu sempre fui tratada, tipo, muito bem. Eu sempre fui vista, eu sempre fui acolhida lá. E é muito louco, assim, né? E eu não fui acolhida pelo meu estigma, né? Tipo, é a Bia loirinha, psicóloga que tá lá, né? Eu sempre fui acolhida, assim, é engraçado, né? Às vezes eu vou para escutar, mas eu sou muito escutada lá. Eu sinto, tipo, que as pessoas realmente param para me escutar, para saber de mim, para me acolher, para saber como eu tô, né? Tipo, até foi muito louco, porque no dia 15 de setembro eu fiz 30 anos, e no dia 14 a minha avó fez 100. E eu não tava lá, e o pessoal, tipo, cantou um parabéns à distância que o Pastor do Pão filmou para mim e para minha avó. E 12 dias depois, minha avó faleceu, né, dia 26 de setembro, o que foi uma coisa péssima para mim, tá ainda sendo péssimo para mim, né? Tô aqui fazendo a live porque é falar sobre um tema que eu gosto muito. E o quanto, todas as quintas-feiras que eu fui lá, as pessoas vêm e me perguntam, Bia, como você tá? Você tá bem? Você quer que a gente reze uma oração para sua avó? Né? Eu não sou católica, mas assim, o quanto a dificuldade também traz outras formas de sobrevivência, de afeto e de resistência, sabe? Sim. Tentinho, o que poderia ser feito em defesa dos moradores, do pessoal que é da luz? Ó, agora eu vou falar assim, o que a Bia fala, meu, é muito louco, tá ligado? Porque assim, nós moradores frequentamos, ou assim, vou falar logo um pesquisador, né?
por estar nesse local por muito tempo, você começa a ver a vida, né, de uma forma mais direta, saca? Você começa a ver as necessidades e o que suprir. Primeiramente, assim, vários programas, vários projetos foram vêm passando no começo dos anos, mas assim, eles se vinculam, como assim, um exemplo que eu sou participante do Bar de Braços Abertos, que é o que dá no conceito do Housing First, ele vem com essa ideia, né, que é de tentar socializar essas pessoas, mas com uma buscatória na redução de danos. Para quem não sabe o que é redução de danos, você não é abstinência total, né? O pessoal acha que não. Não, nem sempre a abstinência total é o caminho, né? Porque assim, pensa uma pessoa que tem 30 anos de uso em substâncias, o tabaco, cigarro. Você começou então a fazer um tratamento hoje, você em uma semana, um mês, um ano, você já está. Não, você não vai estar abstêmico, né, meu? Isso daí é totalmente inviável, inadequado pensar assim, né? Porque a pessoa que fala que conseguiu fazer isso, parabéns, porque na verdade, né? São vários os casos, né? Vai de cada pessoa. Então, assim, a redução de danos ela busca que você use, né? Tenha uma saúde, um segmento de cuidado em cima do uso, um segmento de cuidado em cima do seu andar, da sua vivência. Então, o Braços Abertos ele surtiu numa parte de redução de danos, mas ele não aplicou bem a redução de danos, saca? Ele veio com a ideia que é a moradia, mais o trabalho, mais a alimentação, vai te solidificar numa nova vivência. Beleza, pegou? É isso. O cara vai ter um teto, o cara vai ter um trabalho, o cara vai ter alimentação, né? A gente começou e nesse meio tempo que ele está se solidificando, ele começa a se adequar melhor na vida dele. Como? O tempo que eu estou trabalhando, diferente fator, que eu estou tendo o trabalho e estou sendo recompensado pelo meu trabalho, estou sendo, além de estar sendo visto, né? Estou sendo visto pela minha tarefa, minha atividade, de novo, eu estou tendo um ganho, né? Beleza. Opa, eu vou pensar, indiferente da escolha que eu vou usar esse ganho. Porque o problema dos programas são os apontamentos que as pessoas fazem. O trabalhador formal, ele não é questionado pelo seu empregador o que ele faz com o dinheiro dele. Porque num programa vinculado para um usuário de substância, ele tem que também ser apontado o que ele faz. A grande perda de Braços Abertos foi isso, alguns apontamentos e orgulhos políticos. Por quê? Porque no tempo que o cara está lá trabalhando, vamos supor, exemplo, varrição ou fazendo arte, ele não está em uso de substância. Aí você coloca 4 horas de um trabalho que gera um processo na redução, 4 horas por dia, né? No total da semana são 20 horas. 20 horas sem uso. Opa! O cara fez o trabalho, o cara vai chegar na sua casa, automaticamente vai ter fome. Ele vai se alimentar, vai se hidratar mais, que ele está trabalhando, e aí depois ele vai ter um descanso para ir para sua casa. Ele usando a substância em casa, ele tem mais segurança de cuidado com ele do que ele está usando na rua. E diferente das coisas. Porque ele vai ter tomando um banho, ele vai ter a casa dele um pouquinho mais adequada na sua organização, porque não é fácil um cara que nunca teve casa se organizar do dia para a noite. Seguir regras, saca? Chegar assim, doutriná-lo. Então aí você está colocando, você está obrigando ele a fazer isso. Não, na verdade, você tem que entendê-lo antes. Porque muitas das pessoas que às vezes elas entram para certos programas, elas não se solidificam porque as pessoas não dão tempo para entendimento. Então, o redutor de danos, ele faz esse cuidado, esse vincula, esse olhar, né? De saber que aquela pessoa está
voltando a certas atividades no seu tempo. E as quedas vão ter. Porque se na forma normal, na vida formal, vamos pensar assim, o cara, o trabalhador normal, ele tem quedas. Imagina um cara que nunca teve isso, como que ele vai ser? Então, ele tem que ter o olhar do cuidado. Nisso, a saúde, né? Cultura e educação. Porque, assim, uma grande falha dos programas é que na parte cultural, todo mundo precisa se vincular à cultura, né? Ou assistir um filme, ou ir para conhecer uma exposição de arte no museu, ou praticar ou então até mesmo esporte, praticar uma prática de esporte. O cara, ele sair aos poucos daquela rotina do uso, né? Todo dia, o uso compulsivo. Porque, muitas vezes, a compulsão é por falta de opção. A pessoa, quando ela não tem opção e vínculo, ela vai voltar à sua rotina. São questões rotineiras, né, meu? Ah, tá, eu acabei, eu não tenho o que fazer agora, eu estou parado aqui uma cota. O que eu vou fazer? Se eu não tenho uma busca ativa, eu também não vou ter alternativa. Então, quer dizer, a partir do momento que você começar a ver que nem sempre o remédio é solução, porque muitas pessoas trocam química por química. E, assim, logicamente que também tem as buscas ativas de redução, em alguns casos. Tem pessoas que precisam e se sentem mais confortáveis e ir em busca de uma internação, de sair um pouquinho da rua, e ser tratada, ser olhada, ou medicação. Mas aí é por opção dela, não porque é necessário. Porque isso aí não justifica o caso. E também uma outra coisa que é muito inviável é assim, não tem lógica tratamento com violência. Não tem lógica. Isso, muitas das pessoas que estão aqui no território, que são tratadas com violência, no automático, elas vão esquecer essas suas identidades e vão voltar com truculência violenta também. E elas vamos supor, eu sou um profissional que tem um trabalho no território, e sou vinculado a uma rede. Quando há um ato de violência, essa rede fala assim, aquele cara que tinha um prospecto de entrar para um começo, né, num caminhar na redução, ele sai desse local porque aqui é violento. Muitas das pessoas que são tratadas com violência, a violência também não é só obrigação de tiro e bomba, é o olhar, é o falar. É o cara tá passando às vezes, com a demanda dele, que ele é reciclador no meio da rua, e você vai, e aí, maloqueiro, vagabundo, sai no meio da rua, eu. É um ato de violência. O cara tá trabalhando. Ou então a menina lá que está se deitando, aquecendo o corpo da cidade, para muitos dos bambambãs sociais aí, que saem dos seus trabalhos à tarde para fazer busca ativa de sexo barato, chamar elas de vagabunda. Ou então a matrona da passando, não olha para elas não, que elas são putas. Essa pessoa aí, às vezes, ela quer sair dessa vida, mano. Entendeu? Então, quer dizer, é uma puta hipocrisia da cidade, das questões que ficam aí nas suas casas, nos seus 1000 pixels. Eu tô aqui no celularzinho. Maravilhoso, mano. Tá até quase acabando a bateria ali. Maravilhoso. Mas tem pessoas que têm seus 1000 pixels ali, que em vez de ver uma coisa produtiva, fica vendo jornalismo alerta, que só mostra demanda de destruição. Onde o seu filho vai ver essas demandas de destruição e vai ser mais um cão na rua. Começa aí. A educação vem de casa. Então, quando você não passa educação para uma pessoa que nasceu na rua, como você vai querer que ela se retrate, que ela acredite? Então, começa quando as secretarias, porque assim, tem muitos profissionais bons nesse local que têm seus braços amarrados por causa dos orgulhos das secretarias. Secretaria do Trabalho não vai com a Secretaria da Saúde, não vai com a Secretaria da Educação e não vai com a Secretaria da Cultura. Nós temos casos aqui do Teatro Faroeste, de vários anos, que me resgata, e me resgata muitos aí, que a primeira apresentação de teatro aberta para um cara sujo da rua foi Paulo Faria e o Teatro de Faroeste que abre me assistir. Aonde eu falo assim, caralho, eu tô vendo uma peça de teatro.
Projetos como pegava a gente e levava a gente para ir no cinema, para levar a gente ter uma busca ativa de cultura, né? Aquele moleque lá que só vende balinha no farol, aquela menina lá que aprendeu a ser prostituta lá, que foi vilão involuntário em casa, levar ela para o cinema para ela ver um filme lá, ver um Vingadores, numa sessão lá que tinha, foi cortado. Trabalhos de resgate cultural que a gente fazia no DBA lá, hoje eu sou artista plástico. Graças à visão de um ou outro profissional que faz assim, Dentinho, pega tudo que você tem na mente aí e ó, pá, joga na parede, malandro. Me deu oportunidade. Tinha um ateliê maravilhoso que a gente tinha, foi desmontado. Então, assim, enquanto existem orgulhos que apontam o que você faz com o seu ganho, por causa de questões que nada tem a ver com a substância, e sim com as questões do que querem nesse local, porque se você pegar por estudos que nós temos aqui nesse território, qual foi o trajeto desde o surgimento do grupo chamado grupo, tá? Então, são pessoas que usam a mesma substância. Grupo de usuários no território do bairro e ver quais são as questões imobiliárias que cresceram e as conquistas e desconstruções da cidade, você tem um relato, você sabe que nós somos, muitos dos usuários são usados para especulação imobiliária. As torres que são construídas aqui no território, muitos dos moradores aí que a gente está tendo contato, não entendem nem onde eles estão, quem são as pessoas. Mas seus filhos são usuários também. Todos nós somos usuários de alguma substância. Como resolver isso? Com violência? Né? Não só violência armada, que aí já é fora da sua realidade. Porque se nós temos aí uma guarda que cuida do matrimônio, ela não poderia ter armamento, e sim cuidados. Uma certa comunicação. E não apontamentos e marginalização, colocando pessoas que ali trabalham também, né, que não tem uma outra opção, que até mesmo num surto que a gente trabalha, que eu sou pesquisador, de epidemia, onde as pessoas teriam que ficar de quarentena, elas não têm local para isso, e não tem espaço. Porque os equipamentos oferecidos pelo município não suportam a demanda. Não tem suporte. Sim. Onde você vai colocar uma pessoa num quarto, num albergue, onde tem 6 pessoas? E cadê o afastamento? Né? Aonde hoje nós trabalhamos aqui no Teatro de Contempla, que é um outro teatro de ocupação que tem essa visão, que a cultura também é o embasamento social, é o ápice para a melhoria dessa população, que muito busca, né, ser vista e sair do anonimato do invisível, porque o maluquinho lá que está lá no farol, lá passando rodinho, lá ele está trabalhando, malandro. Ele está pedindo dele lá. Por mais que aconteça qualquer coisa assim, nem todo mundo tem que ser apontado por causa da falha do sistema. A mina que está lá com a cara de palhaço vendendo balinha no farol, ou tentando vender, fazendo malabares lá, é uma artista. O mano que para você no mercado lá e conta uma história para você é um artista da rua, é o jeito dele sobreviver. E enquanto não acabar esses apontamentos, essa falta de solidez, que você mesmo, nós mesmos trabalhadores, somos trabalhadores que precisamos de um salário, a gente não ganha um salário justo, o que o merecido. Professor é apedrejado na rua, professor não tem nem voz nas escolas direito. Pego eu por esquema de alunos da rede pública. Muitos caras da rua, os mais velhos, nós, por nosso conhecimento, temos mais estudo do que o que está sendo aplicado nas escolas. Então assim, é muita falta de noção você só viver de apontamento, só do que fala naí, só do que o sensacionalismo barato, regido por marqueteiros, regido por patrocínios, aponta esse local. Porque seu filho, seu pai e o seu vizinho aqui está tomando porrada e bomba. E às vezes ele quer rever a família dele. Só que ele não tem condições
certo? Sociais e mentais e retornar esse local. Se voltar para se ver. Imagina você que tem vontade de trabalho, mas você não tem uma troca de roupa, e quando você consegue o documento que é mó treta, mano. Hoje em dia, eu moro num local, que é um hotel social, que nós lutamos pra caramba. Hoje em dia eu tenho meus documentos, porque uma equipe que já foi trocada de várias vezes para lá e para cá, que lutam por ter um prontuário. Como você vai ter prontuário de todas as pessoas, saber quem são elas? Quais são suas demandas? Então, quando não tiver uma solidez de entendimento, de saber quem são as pessoas e ter quais são suas necessidades e quais são o tratamento adequado para cada uma delas, a demanda só tende a aumentar. Porque o desemprego, nossa! Descaso, nossa! Né? Saúde, tem leito para todo mundo na questão do Covid? Nossa! Né? Tem remédio para todo mundo nas periferias? Tem educação? Não tem. Então o problema está além do apontamento. Além. As pessoas vêm aqui, muitas das pessoas vêm aqui por causa que não está tendo alimento na sua casa. Aqui, ó, na entrega de cestas básicas, nós fazemos entrega todos os dias de uma demanda de epidemia, onde nem todo mundo é cara de rua que está precisando de alimento. Tem famílias que têm seus filhos, mulheres que precisam, que têm vários filhos que vivem do Bolsa Família para sobreviver. Ou então tem que vender seus corpos, ou então trabalhar como escola de tecelagens. Porque, assim, o centro da cidade ele é composto também das pensões que aqui vivem, que estão sendo desocupadas para construções de imóveis que nunca vão chegar para essa demanda que mora no centro da cidade. Eu sou morador. Né? Além, o morador no singular, mas no grupo, no contexto do grupo, eu sou noia. Eu sou mais um que mora na Cracolândia. Não, nós moramos no bairro da Luz, ao lado do maior centro de venda de eletrônicos do Brasil, a Santa Efigênia. Certo? Então, quando você não sabe que aqui é uma área de comércio, uma área transitória, uma área que tem muitas necessidades também, que se torna um centro periférico, a Cracolândia é um grupo que existe várias células em vários locais, zonas de uso. Porque não é só o cara da rua que busca ativa em cima de substâncias. Não, não é. Muitas das pessoas que têm suas casas aí, vêm aqui para o centro da cidade, usam corpos dos necessitados, pagando R$10 para ele fazer lá, virando cavalo para ele buscar droga, substância, mulher para o cara se deitar. Né? Muitas das crianças que nascem no centro da cidade são das pessoas que têm casa aí. Malandro que vem pro rolê, boeminho, pá, chega aqui, se deita com uma menininha aqui, enxerta ela, ou então passa doença para ela também. E aí, tá da hora. Chega em casa, tem comidinha, tem micro-ondinha, tem tudo bonitinho. E aí? E a demanda? Até meninas já chegaram aqui, hoje são usuárias de substância aqui, vendem seu corpo, porque foi estuprado em Uber. Porque dava muito louca na baladinha lá da balinha, chega no centro da cidade. Eu já fiz resgate. Caminhando. Nós trabalhamos com pessoas, trabalhamos com cuidado. Então, assim, você que está aí, que não tem entendimento, se coloque quem eu sou na sociedade. Qual é a minha representatividade na minha comunidade? Hoje, eu represento aqui na minha comunidade uma existência, né? Nós trabalhamos com os coletivos, independente dos coletivos, né? Porque, assim, todo coletivo, ele tem um intuito de cuidados. O Tem Sentimento mesmo, da dona Carmen que me resgata, quando era do DBA, eu entrei no DBA através da Carmen. Tem Sentimento é um coletivo que trabalha hoje com mulheres cis e mulheres trans. Porque elas não têm vez. Aonde nosso incentivo do Birico.arts, nessa ideia da arte, na época da epidemia, nos juntamos cada um com seus trabalhos, artistas renomados e artistas do invisível, para metade das vendas do nosso trabalho foi para ajudar esses coletivos que aqui atuam, porque a demanda do município e do estado não resolve, certo? Certas questões. E a outra metade foi dividida em partes iguais.
por nós, artistas, sem demanda de quem vendeu mais, quem vendeu menos, de igualdade, né? No coletivo mesmo. Então, igualdade social, na onde conseguimos, né, nessa iniciativa, né, foi um sucesso, né, nessa ideia, ajudar o coletivo da Dona Carmen com a compra de mais um espaço, juntamente com o teatro de containers. A gente comprou mais um container para montar, colocar mais máquinas, que ela trabalha com arte da costura, para conseguir, para o próximo ano, mais mulheres cis e mulheres trans, um trabalho, né? Um aprendizado, começa por aí, de oficinas. Conseguimos com o Pagode da Lata, o incentivo de agregar o Pagode da Lata, para buscar essas pessoas, levar cultura para essas pessoas, através também do incentivo ao carrinho Biricar, que faz uma proposta na praça Duque de Caxias, com lá os moradores que eram do atendimento, que foi desmembrado pela prefeitura. As pessoas moram hoje na praça, com barracas doadas mesmo pelo padre Júlio Lancelotti, ex-integrado pelo Palhaço Invisível, que é o Flávio, que trabalha com a gente também. Um abraço aí para toda essa galera, todo esse movimento que trabalha aqui em prol essa comunidade que quer ter vez, que quer ter uma oportunidade, que não está aqui à toa, porque é morador também. Tem que ser vista com dignidade, com respeito, porque o respeito é para quem tem. É isso, começa daí. Pode não aceitar, mas respeitar, pelo menos. Essas pessoas que olham no olho, elas te respeitam. Tá? E a gente fez esse trabalho e conseguimos também 4 desses artistas da rua fazer um projeto chamado dar continuidade ao Housing First, pagar. Teremos 3 meses de aluguel para esses caras morarem, com incentivo com a venda dos nossos trabalhos, né? Numa época que não existe trabalho, uma época que a galera tinha que ficar em quarentena. Como você vai dar quarentena para o cara da rua? Então, quando as pessoas começarem a pensar coletivamente em progresso, em respeito, né, e ter um olhar de cuidado, sim, aí nós não defendemos a Cracolândia, nós defendemos as pessoas. Tá? Porque, se for pensar em termos desse nome criado pela mídia, para estereotipar, né, que fala, né? Questões, existe Cracolândia em todo lugar. E agora, indo para a Bia, correto, fala um pouco sobre a questão do campo de concentração a céu aberto que você disse anteriormente na sua fala, Bia? Então, eu coloco um pouco dessa maneira, porque se a gente for pensar, né, assim, quando eu fui estudar um pouco melhor, assim, né, sobre os campos de concentração, uma coisa que para mim foi muito marcante foi que muitos dos campos de concentração não tinham muros, inclusive, assim, não é que não tinham muros, assim, em tese, quem estava concentrado poderia sair, né, nos tempos do nazismo e do fascismo, né, da Segunda Guerra Mundial, remetendo a esses campos de concentração, estou falando mais especificamente. Curioso, porque eu acho que quando a gente pensa na construção de um campo, né, assim, nessa dinâmica, que tem uma dinâmica objetiva e tem uma dinâmica subjetiva, né? Pode ter os muros ou não, pode ter tem a questão da violência policial cercando, mas eu acho que tem uma coisa que é de uma desumanização que prende as pessoas lá, né? Que confina as pessoas naquele lugar. Então, assim, quando eu faço esse comparativo, eu faço porque eu acho que é um lugar que, assim, eu acho que as pessoas têm direitos básicos que garantem a nossa dignidade, que garantem o exercício da nossa humanidade negados, né? Um deles, por exemplo, é a questão da moradia, né? Até o Dentinho estava falando da questão do emprego, né? A primeira coisa que te pedem é um comprovante de residência quando você vai entrar num trabalho, né? Então, você já está fora do mercado de trabalho aí quando você não tem um lugar para morar, né? Seja ele alugado, seja o que for, mas você já está fora.
né, de uma disputa básica, né? Então essas pessoas não têm um lugar para morar. Quando elas não têm um lugar para morar, um lugar fixo, elas acabam estando sujeitas a não ter a sua privacidade respeitada, e a nossa privacidade é um direito, né? Então, é isso, elas estão transando no meio da rua, elas estão dormindo no meio da rua, elas estão fazendo as suas necessidades fisiológicas no meio da rua, e isso é muito humilhante, muito degradante, se a gente for pensar, né? É colocar um outro ser humano numa condição degradante, de falta de respeito, né? E além de que, quando essas pessoas não têm um lugar fixo para morar, né? E aí, ou elas estão nos albergues, que acho que o Dentinho já, né, explicitou muito bem como é que funciona, né? Elas estão na rua, só que as pessoas não conseguem compreender que então a rua se torna a casa dessas pessoas. Então, muitas vezes elas estão dormindo e são acordadas com jatos de água, como apareceu, né, já em diversas reportagens isso acontecendo, ou elas acordam com a violência da GCM ou com a violência da polícia militar, chutando, mandando sair de lá, ou mesmo com as próprias agressões, né, tipo, da sociedade civil, né, porque a gente vê uma série de casos de envenenamento, ou das pessoas estarem dormindo e serem espancadas, atear fogo, isso já, tipo, coloca, assim, isso já é uma das condições degradantes de você estar, e na Cracolândia da Luz não acontece diferente, né. Só que aquele lugar, eu acho que por estar num... Enfim, é isso, né, tem essa negação de direitos, né, dessa moradia, uma negação de direitos de higiene, né, e de higiene de uma caracterização pessoal, né, porque quando a gente pensa assim, a gente pensou nesse momento de pandemia, né, onde a regra básica era fique em casa, né, onde essas pessoas iriam ficar? Fique com distanciamento. Como essas pessoas iriam se distanciar? Sendo que, tipo, na rua, quando você tá sozinho, você tá mais vulnerável ainda, né? E aí é isso. Você tem pouquíssimos espaços públicos para tomar um banho, para lavar um rosto, para escovar o dente, o que te coloca mais vulnerável a doenças, a uma sensação de mal-estar com o próprio corpo, né? Porque se higienizar tem a ver com uma relação de bem-estar com o próprio corpo, né? E isso também é tirado. E aí você pensa numa negação do alimento, e aí, tipo, eu já escutei várias pessoas falarem, assim, tudo bem que acho que nesse momento de crise, principalmente na Cracolândia da Luz, o acesso à alimentação foi bastante negado, né, porque, enfim, tem várias reportagens mostrando que muitas pessoas foram impedidas de doar marmita para as pessoas que estão nessa região, né, mas para além disso, tem muita gente que fala, né, a gente viu aí várias socialites, né, mulheres né, enfim, de governantes, tudo mais, não preciso nem citar nome, porque eu acho que todo mundo aqui já deve ter entendido, né? Dizer que, mas as pessoas nunca vão sair da rua porque elas recebem doação. Então, aí eu vou falar de um ponto de vista como psicóloga, né? Quando a gente pensa no ato de comer, né, diferente de um animal, tipo, diferente do cachorro ou do gato, enfim, qualquer outro animal, comer tá ligado ao afeto, né? Escolher a comida que você quer comer tá ligado ao afeto. Comer tem a ver com prazer, com se sentir bem, né? Então não basta só a gente pensar em se alimentar. Quando você está comendo uma marmita fria, uma doação que chega de qualquer jeito, ou mesmo uma doação que está chegando com carinho, mas não é o que você quer comer, ou não é o nutriente que você precisa. E, por exemplo, o pastor do pão, ele doa todo dia pão, mas muitas vezes é a única refeição dessas pessoas. Tipo, e outros alimentos que complementam, né, uma alimentação saudável? Por que essas pessoas não podem ter acesso, né? Por que a gente vê, tipo, é isso, assim, muitos lugares tem o quê? Tipo, salsicha, as pessoas comem salsicha todo dia. Tipo, isso é uma vida? Isso é saudável? Uma comida que é dada de qualquer jeito, né? Ou é isso, elas não terem acesso a comer a hora que elas querem, a hora que elas têm vontade, o que elas querem comer. Né, a gente tem, eu sei que tem uma cultura muito individualista, né, muito liberalismo econômico de escolha suas próprias coisas, e não é nesse contexto que eu estou falando, mas a gente poder escolher
né? Poder se constituir como sujeito tem a ver com as nossas escolhas e as nossas vontades respeitadas, né? E isso é tirado dessas pessoas. E aí eu acho que tem um ciclo muito tenso de se fazer e de se pensar, que é aí onde eu comparo também com um campo de concentração a céu aberto, né? Porque num campo de concentração, todas essas privações também aconteciam, né? Essas pessoas não tinham uma higiene adequada, essas pessoas não tinham uma alimentação adequada, então muitas pessoas morriam de desnutrição ou morriam de doenças decorrentes da falta de alguns nutrientes específicos. Elas estavam sempre na mira de um braço armado do Estado, e de um braço armado do Estado que age aleatoriamente, né? Assim, aleatoriamente, assim, não é tão aleatório, né? Eles têm um perfil a quem exterminar, né? Mas ninguém segue nenhum protocolo de segurança, né? Na real, as pessoas agem como elas acham melhor. E aí, além disso, assim, quando a gente também vai pensar num comparativo dos campos de concentração, na época do nazifascismo, a gente tinha, e quando eu digo na época, né, nem sei se a gente está tão distante assim, né, desses mesmos conceitos, mas para não entrar tanto nesse mérito da discussão, acho que quando a gente pensa naquele período, a gente fala muito do povo judeu, né, mas eles não foram os únicos, né, inclusive dentro dos campos de concentração, você tinha as chamadas hierarquias, né, cada segmento recebia eu esqueci o nome, como se fosse uma costura diferente, né? Então os judeus tinham a estrela de Davi e os gays tinham uma outra simbologia, os negros tinham uma outra simbologia e tinham inclusive uma hierarquia, né, dentro dos campos de concentração. Mas todo mundo era muito construído que essas pessoas mereciam estar ali. Então, muitas condições eram criadas para essas pessoas estarem vulneráveis, né? Então, a gente pensa no povo cigano, que também sempre, né, historicamente teve negação de direitos, e aí, por ter negação de direitos, então estava na rua, não trabalhando, roubando as pessoas, que era esse discurso, então eles eram mandados para os campos de trabalho forçado, né? Porque de trabalho, né? Não era dito como um campo de concentração. Aí a gente pensa, tipo, no povo negro, que durante muitos anos teve uma construção de que é um povo inferiorizado, um povo que merece ser massacrado, que é um animal, então que deve ser tratado como um animal. Então vamos mandar para lá, né? E aí eu acho que sempre tem uma construção, né? Como isso que o Dentinho estava falando, né? A gente fala que essas pessoas são vagabundas, que elas não querem trabalho, mas elas não têm a menor condição para conseguir trabalhar, né? Porque se você não tem um lugar para dormir, se você não tem uma alimentação adequada, se você não tem acesso à educação e à cultura e à saúde, você não tem a mínima chance nem de competir no mercado de trabalho, pensando que a gente está num mundo capitalista onde você tem que competir dentro do mercado de trabalho. Você não tem sequer acesso a um mercado de trabalho. O mercado de trabalho te deu uma mínima garantia, né? Porque se a gente for pensar aí que o salário mínimo está quase R$1.000 e um aluguel é quase R$1.000 também, você sobrevive como, né? E aí, é isso, assim, então a gente vê uma construção social que condena essas pessoas por atos que a própria sociedade construiu para essas pessoas estarem. Então elas são vagabundas, mas elas são tidas como vagabundas, mas elas nem sequer conseguem ter acesso a esse mercado de trabalho. E aí a gente vai legitimando, se a gente não para pensar, com um olhar crítico, um olhar afetivo sobre essa situação, a gente começa a legitimar. Então essa pessoa está aí na Cracolândia porque ela não quer sair mesmo, né? Você vê, a gente já tentou dar uma série de condições e essa pessoa não quis sair. Então, porque também uma vez que essa pessoa está dentro desse lugar, estou falando de uma maneira generalizada, porque também cada pessoa é uma pessoa, mas pensando na minha experiência como psicólogo e como pesquisadora, quando a gente pensa de uma maneira geral, é muito difícil dessas pessoas saírem, porque é isso, ali elas acabam construindo uma série de afetos, porque muitas vezes, muitas dessas pessoas não têm perspectiva de vida. Elas têm relações familiares muito ruins, que muitas vezes as machucaram muito, as empurraram para situações degradantes, porque a gente também não pode esquecer que esse conceito da instituição familiar
perfeita, né, da família tradicional, não é real. A família é uma instituição também violenta, também tem dinâmicas abusivas, pela própria construção que ela se dá, né, a gente precisa rever a forma como isso é institucionalizado. Essa pessoa não vai ter acesso ao mercado de trabalho, ela não tem perspectiva de vida. Então, ali, aquilo é a vida dela. Então, muitas vezes ela não vai sair por isso, né? E aí, quando a gente pensa, porque eu acho que é esse comparativo do campo de concentração, é porque é muito semelhante com o que acontecia mesmo na época do nazismo, né? Do nazifascismo. Essa construção social que coloca essas pessoas como merecedoras de toda a violência que elas sofrem. E para mim, um outro detalhe que é muito grotesco, assim, né, realmente da gente pensar, né? Eu que nasci no centro, e não nesse centro gourmetizado, eu vi as pessoas terem medo. A minha mãe quis se mudar do centro de São Paulo, quando ela teve uma mínima oportunidade, porque ela falava, mas você não pode receber a amiguinha da escola aqui, porque as pessoas têm medo de vir aqui, né? E aí hoje a gente vê essa playboyzada aí, tipo, colando no centro, com falas assim, ai, eu não quero ir em tal bar porque é mó saco, né? Sempre vem uma pessoa em situação de rua pedir dinheiro. Então, então você tá na casa dessas pessoas, não essas pessoas estão invadindo o seu lazer, né? E a gente parar para pensar que, assim, hoje a gente tem um centro gourmetizado para as pessoas colarem, inclusive com esse discurso de que é um centro podreira, né? Ah, então eu tô ali num lugar mais junk, né? Não tô num lugar tão, sei lá, mais classista, não, classista não é o termo, assim, mas eu digo mais gourmetizado, como tipo a Vila Olímpia, tô num centro podreira, onde tá tudo um absurdo de caro, mas o custo é esse, né? Porque, e aí eu fico pensando, né? As pessoas colam ali na Engabaú, na Santa Efigênia, adoram ir na Sala São Paulo, né? Aí tem o Memorial da Resistência e todas essas coisas. E é isso, a gente tem um campo de concentração a céu aberto. Isso que, assim, a minha pesquisa se especifica sobre a Cracolândia, mas eu acho que isso sustenta as diversas Cracolândias que tem em São Paulo, que tem no Brasil, e as pessoas em situação de rua. Então, assim, a gente faz essa crítica, mas as pessoas estão lá assistindo tudo isso. Porque não é possível que a gente. E isso eu acho que é uma coisa real que a gente tem que parar para pensar quanto que a gente naturalizou e quanto que a gente também está se desumanizando quando a gente vê inúmeras notícias de que teve bombardeio, de que teve tiro, de que teve várias pessoas em situação de rua que estão, assim, machucadas. Você vai lá, você vê muitas pessoas com feridas abertas, feridas que não cicatrizam. Tipo, comendo comida que caiu no chão, comendo comida velha, fazendo suas necessidades em qualquer lugar, né, na mira da guerra às drogas, e a gente acha isso normal. E a gente olha e não se sensibiliza, né? A gente não para pensar que, meu, como que a gente vive uma cidade onde isso existe? Como que a gente vive num mundo onde isso existe, né? Aí eu acho que a gente precisa parar, assim, principalmente a gente que é privilegiado, né? Porque bem ou mal, se a gente está aqui sentado numa casa fazendo uma live, quem está assistindo também é porque é um mínimo privilégio que tem, né? Precisa parar para pensar, assim, né? Como que a gente chegou nesse lugar? E aí eu penso, assim, né, que como também isso era naturalizado na época do nazifascismo, né? Era naturalizado aí. Mas você vê, os judeus roubaram as pessoas, por isso que eles estão lá. Né? Os negros são inferiores, por isso que eles estão lá. Ah, quem mandou ser viado, né? Quem mandou gostar de dar, né, o cu? Desculpa, vou usar esse termo. Não tem outro termo para usar, é cu mesmo. Né? Por que essas pessoas... Ah, ele tá lá por causa disso, não é? Então, assim, a gente está sempre construindo esse discurso. Por isso que eu acho que é muito semelhante. Semelhante não, assim, eu acho mesmo que é um campo de concentração a céu aberto. E eu acho que, inclusive, a gente precisa parar para pensar, né? Assim, fazer esse comparativo, que é muito importante. Olhar para trás para algo que passou e conseguir identificar que, ai, não, mas olha, o Hitler falava isso. Então, mas a gente fala isso. E quando eu digo a gente fala isso, não é só a extrema-direita, né? A gente tem uma esquerda gourmet que reproduz isso. Você que gosta de colar no centro, lá, legal, você gosta de colar no centro. Também gosto de colar no centro, é minha infância, meus afetos, tá tudo lá. Mas assim, você olha para aquele lugar que você tá colando, as pessoas param para pensar naquilo. Mano, você tem um cara pedindo dinheiro, tipo, para você, enquanto você tá tomando a sua cerveja, é algo para você parar para pensar. Tipo, o que que tá acontecendo socialmente falando? Por que que uma pessoa tá vindo te pedir dinheiro, né? Tipo, e aí tem essa fala assim, ah, mas o fulano roubou. Então, porque as pessoas estão pedindo dinheiro,
né? Porque elas estão numa situação muito indigna. Então, eu acho que é isso, assim, por isso que eu faço esse comparativo não só sobre quem está lá dentro, mas sobre a nossa própria construção enquanto sociedade, que legitima e naturaliza esse tipo de coisa, né? E até pensando, assim, muitas vezes eu já escutei muita gente falar isso também, que é, ai, mas tem o tráfico ali, né? Ai, mas como é que a gente vai combater o tráfico se não for assim? Olha, eu vou pegar o gancho da fala do Dentinho, que eu também acho importante da gente pensar. Para além de que eu acho que a gente precisa pensar na descriminalização das drogas, né, como uma forma da gente acabar com esse conceito, uma vez que a gente pode ser a favor ou contra o uso de drogas, mas ele vai acontecer sendo proibido ou não, né? Então a gente precisa lidar com o problema, né? É isso, assim, não é plausível pensar na quantidade de violência que acontece naquele lugar. Não é plausível, assim, tipo, não é aceitável, né? Não é possível que a gente ache, mesmo que essas pessoas fizessem tudo de errado, mesmo que essas pessoas fossem a escória da sociedade, como elas são pintadas socialmente. Realmente, como que a gente consegue se pensar violentando essas pessoas, né? Como que a gente pode pensar numa sociedade que fique em paz sobre os corpos dos outros, né? Sobre a dor do outro, sobre o sofrimento do outro, né? E assim, eu coloco nós porque eu acho que a gente sempre joga batata para os outros, né? E acho que até esse período de eleição é muito louco que fica um candidato jogando a batata para o outro e um falando uma coisa pior que a outra sobre isso, né? E nem vou entrar nesse mérito, porque para mim nem é dos de cima que a gente vai resolver, né? É nós por nós aqui que a gente vai resolver os problemas sociais, não é tipo, não é em partido, ao meu ver, que a gente vai resolver. Né? Tem os menos piores, mas é isso aí. Mas a gente precisa mesmo refletir individualmente, coletivamente, o quanto a gente contribui para essa construção, né? Porque é isso, eu acho que essa construção do estigma de quem é merecedor ou não de viver, ou de ter uma vida digna, é uma construção fascista, é uma construção que produz uma lógica de campo de concentração, de vigilância, de necropolítica, de extermínio do outro, e que está em todos nós, e a gente precisa urgentemente olhar para isso e fazer essa reflexão, sabe? Eu tinha me estendido, né? Mas é isso. O, antes de passar a palavra para o Tentinho, quero agradecer a Débora, Marcelo, mas também pro. Peraí, rapidinho. Eita, porra. Mas também pro a Carla, André Bontempo, Murilo e também rapidinho. A Débora, Murilo e a quem tiver mais nos assistindo também. Tentinho, para finalizar, uma pena que a live vai acabar, né? Quem são as pessoas que estão que ajudam, que estão atrás das ajudas da Cracolândia? Estou falando dos grupos, dos movimentos que atuam na região. Eu vou começar assim, né? Hoje eu sempre quando eu sempre vi as pessoas, eu como morador, como usuário, estando do outro lado, porque assim, existe um negócio muito louco, que do mesmo jeito que as pessoas têm medo da Cracolândia, as pessoas que estão na Cracolândia têm medo das pessoas. Há uma barreira. Que nem assim, supor, eu estou numa cena de uso, a Bia me chega, eu tenho medo de chegar na Bia, porque eu não sei quem ela é. Assim, partes. Então quando chega as pessoas para dar o cuidado, quando tem os atendimentos, né, que a gente faz, que a gente olha, a gente chega com o olho no olho, com respeito naquele lugar. Então, hoje, eu faço parte de vários grupos, principalmente o Edley, né? Hoje eu faço parte do Edley, é uma ONG que trabalha já há 20 anos com edição de bens nesse local, né? Tenho muita felicidade de ter conhecido. Eu, assim, como acolhido por eles, né? E hoje podendo fazer ação junto com eles,
Hoje a gente estava fazendo ação na Praça Patriarca, que é muito louco essa ideia que eu vou colocar, que a gente hoje foi fazer ação de redução, que era levar um acolhimento para essas pessoas, saca? Mas, na verdade, a gente não leva o acolhimento, a gente é acolhido. Isso que é muito foda. Todo lugar quando a gente vai fazer ação, a gente é acolhido com uma alegria, porque imagina você estar acordando, né, num local onde você não tem as suas questões de higiene que não chegam a você, que foram retiradas, ou que você não tem essa visão de ter um banheiro público ao seu lado. Como que você vai escovar seus dentes? Como que você vai fazer sua higiene? Como que você, mulher, vai trocar seu absorvente, mano? Se ninguém liga para isso. Como você, que numa época de quarentena, uma época que uma epidemia mundial assola a nação, vai ter um álcool em gel para limpar. Vai se higienizar. Na verdade, você está sendo higienizado. É aí que está. Né? O surto de higienização da cidade é tipo tirar o que é feio e deixar maquiado bonitinho. Porque na Praça Patriarca, ao lado da prefeitura, tem um grupo de pessoas lá que a gente trabalha com fora muitas pessoas que estão na cena de uso não moram parcialmente na Cracolândia, ou assim, elas buscam lugares para se acolherem melhor, né? Porque lá elas têm ficam mais perto do atendimento de saúde, porque são debilitadas, cadeirantes, ou grávidas, ou deficientes, ou até então tem uma temática melhor de trabalho naquele local, né? E aí é onde chega esses recursos que facilitam, que são facilitadores para aquela vivência, para aquela existência, porque existem essas pessoas. E aí, como que essa pessoa, hoje você chega na sua casa, acabou do seu dia de trabalho, chegou, tomou um banho, graças a Deus eu tenho um quarto que foi muita luta para estar aqui nesse local. E com uma equipe capaz que acreditou e a galera que também solidificou, porque vocês estão aqui hoje, um dos hotéis frequentes, por causa que houve uma solidez de não sermos retirados do centro. Porque um homem deficiente, como eu sou, porque perdi minha visão em confronto diretamente com essa lei que era para proteger, e hoje não tenho nenhum senso de proteção, na verdade. Perdi minha visão. Como que um deficiente vive sem auxílio? Né? Parecendo normal, mas eu não enxergo minha visão por causa de uma bomba de gás num confronto descola a minha retina. E quando eu vou atrás dos meus direitos, você tem filmagem? Você, naquela época, né? Hoje não. Hoje eu tenho pessoas que estão solidando nessa coisa. Faço parte do balcão. Estou junto com o pessoal, com várias pessoas que fazem parte do balcão de direitos humanos. Tem também coletivos como a Caco Resiste, que defende os direitos dessas pessoas, que também tem sentimento, que é o grupo da Carmen Lopes, que trabalha com as mulheres trans, nós trabalhamos, as companhias de teatro Mungunzá, que acolhe essas necessidades com igualdade social, o Faroeste com Paulo Faria, passando cultura e tendo balcão dos direitos humanos lá, coletivos palestinos que faz a voz, a fala da cultura em termos de arte, com os zines de Lambi Lambi e o Biri Arte, que é um coletivo montado agora para solidificar, e fora ONGs também, que estão ali, e outros grupos como o Mundaréu da Luz, que já atua com a questão dos moradores que estão em torno. Então, essas pessoas são capacitadoras de vida. Se hoje o Cleiton Conceição Ferreira se tornou pesquisador da Federal, da Unifesp, redutor de danos, eu estou fazendo curso, estou até me especializando, redutor de danos, ativista e artista plástico, morando nesse local, então que alguma coisa dá ok de possibilidade de vida, sim, né, meu? E usuário, né? Por escolha minha, 5 anos de tratamento em redução de danos, e ainda todo dia é um dia de cuidado por minha busca ativa, porque depende muito do acolhimento dessas pessoas.
E aí, quando a Bia fala desse centro de concentração, na verdade, enquanto existe uma quarentena por causa de uma epidemia, nós já estávamos em quarentena, ó, há muito tempo, num quadrado. Tanto que uma virada cultural foi feito um negocinho ali dentro, ali, com um forrozinho lá, para essas pessoas não saírem dali de dentro. Para não se misturar com a beleza maquiada da cidade. Porque, na verdade, há uma problemática enorme na cidade. Né? Uma problemática enorme. Como que é a vida dos moradores do entorno que vivem aqui nas ocupações? Por que as ocupações? Porque onde você vai colocar a sua criança se você é morador de rua? Qual o equipamento da cidade dá auxílio à criança? Tem mulheres aqui que têm filhos, 6, 4 filhos, né, por causa de demanda da rua. Aonde essas crianças vão? Creches são fechadas por causa da epidemia. E onde ficam essas pessoas? Para onde elas vão? Sendo que os centros, os CTAs, CIATs e albergues não aceitam essas crianças. E aí? É questão. Morar na rua como que falaram lá? Falaram um termo lá que nem é bom, nem é legal de se lembrar, porque não tem solidez. Para pessoas estudadas, com grau de ensino gringo até. Nossa, estudei na faculdade de Harvard. Vamos pensar assim. Porra nenhuma sabe da vida, mano. Na boa. Entendeu? Sabe sim, tomar só Xandão, pá, viver. Da hora legal, não criticamos isso. Mas a gente quer, mas as pessoas buscam vivência, viver, ter oportunidade também. Né, meu? Como que você vai pegar, acertar um cuidado, sendo que o sistema carcerário, né, quando não tem uma busca ativa de progresso, quando esse cara sai aqui fora, ou essa mana sai aqui fora. Na verdade, há críticas e há uma desumanização enorme para com essas pessoas, onde nada se solidifica, se desconcerta. E aí a culpa em busca ativa é sempre o mesmo fundamento. Ah, não, tá assim porque é isso, é assim porque é aquilo, mas na verdade, que nem a Bia fala, é isso, na verdade, vive em cárcere até hoje. Antes de uma epidemia, já existem várias epidemias na cidade, como hepatite, como sífilis, como TB, AIDS. Hoje nós estávamos com uma mana, trabalhou com a gente na ação, que ela tem HIV, ela falou das problemáticas que tem para você, as condições que você tem quando você é HIV. Você tem que ter uma regração de alimentação, você tem que ter um certo cuidado. Como que uma pessoa que tem HIV na rua ela vai ter um cuidado, sendo que o Estado não dá nada? Tudo bem, consegue a busca ativa com muito custo para conseguir o seu coquetel, as suas medicações. E a alimentação? E o descanso? E o tratamento? Como que uma pessoa dessa vai voltar ao hábito social de trabalho? Como que você vai pegar um idoso que já era para estar aposentado, porque não tem documento, não tem cultura, não tem nada, vai colocar ele de volta no mercado de trabalho? Não existe, mano. Como que você vai pegar uma criança que está vendendo balinha no farol, que o pai dela está preso lá no sistema, que a mãe dela está vendendo o corpo dela? Como que essa criança vai crescer na vida? Sendo que você não faz busca ativa de cuidado. De pelo menos dar uma prática de esporte, cultura, lazer, cuidado, amizade, carinho, amor, fraternidade. Ele vai te tomar, porque você está tomando isso dele. Seu filho está aí com o PlayStation 4 aí, pá, da hora, legal, parabéns, merecido também. Da hora. E as crianças da comunidade aqui, que por causa das demandas imobiliárias, está sendo tirada das suas casas e está dormindo na rua aí, sendo violentada de várias formas, se chama de demônio. Então, nós, os coletivos, temos essa visão. Como que uma pessoa que está ali com a sua busca ativa de um direito, de um auxílio que foi dado por emergência mundial, malandro, tá? Ele precisa daquela necessidade para mesmo ele pagar uma dormida para um banho. Que ele tá tomando, que muitos dos caras que pegaram o auxílio com suas famílias puderam comprar, fazer uma diferença aí no seu rango,
no seu lugar, na sua vivência. Saca? Que não é só busca ativa de substância, não. Tem muito maluco. Eu mesmo, o auxílio emergencial, eu deficiente, só recebi o Bolsa Família, mano, antes de conseguir toda. Comecei a me erguer com auxílio. Que aí comecei a conseguir arrumar um aparelho, me solidificar com contato, porque pessoas sem contato nesse mundo virtual de fake não vive, mano. Não consegue contato. Como que eu ia. Se eu não consigo ter uma comunicação, como que eu ia estar soltando a realidade na vibe? Que essa aqui é a nossa verdade, que nós não tem papo na língua, não. Se tem uma coisa aqui na rua, ou é ou não é. Né? Não tem essa de melas patacas, não. Beleza para nós é verdade. É respeito. Então, por ter respeito ao próximo, hoje eu estou onde estou, porque eu lutei para caralho para chegar aqui e me solidificar e começar a estudar, porque a gente começa a entender o que é direito público, o que é direito nosso. É direito. Não é porque o cara está na rua lá que ele não contribui com o imposto, não. Cada corote que ele compra é tirado lá na nota lá, mano. Entendeu? Cada bolachinha lá, passatempo que ele compra lá, é tirado na nota também. Não é imposto predial, mas é imposto. Cada papelão que esses caras carregam aí e descongestiona a limpeza de São Paulo, pelos bracinhos velhinhos dele lá, os catadores, ou as latinhas, porque meu trabalho lá foi feito em cima de uma latinha de transformação. Isso aqui é um cachimbo. Saca, mano? Então, quer dizer, é direito também, é brasileiro, mano. Fora os imigrantes que vêm para cá, com busca ativa de trabalho, são escravizados, são colocados na rua, vivem de Bolsa Família ou vivem da especulação dos seus corpos. Porque quando entra para o sistema carcerário, que nem as mulheres imigrantes, quando entram no sistema carcerário de São Paulo, são massacradas lá dentro. Não tem nem direito aos seus filhos são arrancados dos seus ventres, eles não podem nem ter cuidado com seus filhos. Então, vem cá, que país é esse, mano? Falava Renato Russo, mano. É a porra do Brasil, mano. Entendeu? Então, assim, eu, homem hoje, brasileiro, nascido aqui mesmo, tenho direito de estar aqui no centro, sim. Temos direito de estar. Temos direito de lutar pelo que é nosso. Nosso direito. Tá? Indiferente das questões. Cada um vai aprendendo com o tempo dos seus cuidados. Porque não adianta você criticar, banalizar, apontar, isso não vai justificar nenhuma causa, não. Piorar. Pelo contrário, piora. Porque amanhã pode ser você aí do outro lado, porque eu sou um desses daí, porque eu apontava pra caralho. Eu falo assim, eu nunca vou estar aí. O maluqueiro da rua assim, aí então, nunca fala assim, nunca vou estar, porque um dia você vai parar na terra do nunca. Fui aí, ó, terra do nunca. Porque na terra do nunca nós é tudo garoto perdido, mano. Tudo, maluco, sem demanda nenhuma. Atrás do Peter Pan pra querendo voar. Ó, sair do problema. A busca ativa lá é esquecer seus problemas. Não ficar olhando pro retrovisor atrás, não. Tudo retrovisor quebrado. Tem o pai de malandro aí que tá aí, andando aí, na solidariedade aí, que se pagando, né, por status, que não vive, que nem esses caras aí vivem. Vive massacrado, vive banalizado, mas vive feliz, contente, com respeito. Então, nós, os coletivos, temos um pensamento de acolhimento e também de ser acolhido, de cuidado. Então, quer dizer, sou muito feliz por estar onde estou hoje, entendendo quem sou e o que representa para as pessoas desse local. Porque eu também sou um morador. Sou um morador, né? E sou vencedor hoje, não mais sofredor. Sim, a gente é tudo vencedor. Sabe por quê? Porque nós estamos em liberdade. Da hora, legal. Você que está aí vivendo em cárcere de mente, porque não abriu. Porque mente blindada enferruja. Nós temos mente positiva, mente pensante. Porque a gente vive sorrindo com os manguelas no abraço do sujinho. Entendeu? E as minas trans, as minas pá, as cis, corpo cis, é tudo de igualdade com nós e respeito. Por isso que a gente se dá bem com todo mundo. A gente toca o samba, a gente vai lá no rock, a gente está em todo lugar. A gente é rede cipó. Entendeu? Então, assim, a partir desse momento, deixo para você um pensamento. Ame a sua própria liberdade, mas tenha respeito pelo próximo que está na sua frente, porque você nunca vai saber o dia de amanhã. E somos o coletivo da igualdade, do respeito e da união. Então, meu irmão,
Bora ver para cima. É isso. Beijo no coração de vocês. Obrigado. Enfim, eu quero, fechando essa live, quero agradecer ao Cleito Tentin, que foi uma aula, uma verdadeira aula que eu recebi, que as pessoas receberam, assim, fico muito agradecido, acho que foi uma das melhores lives que eu fiz, sem brincadeira nenhuma. Gostei bastante. Quero agradecer a Bia também, pela, pela, pela oportunidade, pela aula também, por ter falado. E passo para as considerações finais. Bia, você quer falar alguma coisa? Eu queria só agradecer. Como eu falei, né, eu estou num momento difícil aí da minha vida, mas é sempre um prazer falar sobre isso. E é um prazer, assim, uma honra estar aqui, né, dividindo essa fala com vocês, né? Você, Gui, que eu conheço aí há tantos anos, né? A gente se zoa tanto, estamos aí juntos na esquerda, não no mesmo lugar, mas caminhando lado a lado. Dentinho, também é um prazer, eu sempre aprendo muito com você. Me sinto muito honrada de estar aqui dividindo uma live com você. Isso sim que é ostentação, né? Não o Xandão. E é isso, só queria agradecer bastante. Também tô à disposição aí, quem quiser trocar uma ideia, qualquer coisa, manda aí nos comentários, manda inbox. Estou à disposição para trocar uma ideia. A gente precisa falar sobre isso, né? Falar sobre essa sociedade, se incomodar, se indignar e transformar. Mas é isso, gratidão. Um beijo para vocês. Aí, Gui, obrigado pela oportunidade, meu irmão. Tamo junto. Aqui não é diferente de lugar nenhum, é o nosso lugar também. Você pode transitar em qualquer lugar nessa cidade, com dignidade e respeito. Você entra e sai de qualquer canto, né? E eu sou muito grato pela oportunidade. Bia, você tem um coração enorme. Força, tá ligado? Que é nós. Depois a gente troca uma ideia. Fiquei muito também, o coração apertado pelo descanso, né? Vamos pensar assim, tá? Também tá junto com nós, também puta guerreira, que tá lá bem guardado, tá descansando, né? Depois a gente conversa, mas é isso. Eu deixo aí a gratidão imensa de estar aqui hoje, ter uma vitória, isso, sendo hoje eu de lugar usuário de crack, é uma distância. Hoje eu tô, né? Eu dei um tempo, porque eu tô tranquilo no momento, porque estou também cansado, né? De tanto tempo que eu fiquei usando bastante, uma hora a gente tem uma pausinha, né? Mas por minha escolha, né? Não porque foi obrigado. E é isso. Eu acho que as pessoas elas têm direito de viver e ter suas escolhas. Nada é doutrinado, não. A gente não está vivendo em cima de coleiras. A gente está mudando. É isso. Obrigado, Gui. Fica com Deus aí, irmão. Obrigado mesmo. E tamo junto no que precisar. O contato tá aí, né? E a casa tá aberta aí para conhecer os coletivos e somar com a gente aí. Vamos tomar um coletivo. Muito obrigado, agradecer de novo, agradecer quem estiver nos assistiram essa live. E é isso aí, muito obrigado. E encerrando. Valeu.